Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E como já dissemos nas aulas anteriores, estamos estudando nesse trimestre, na nossa revista de adultos, o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E na aula de hoje, estudaremos a lição 12 com o tema As Epístolas instruem e formam os cristãos. Veremos a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, acerca das últimas coisas, a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna, e a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante à doutrina da justificação, santificação e glorificação do crente. Pedimos a você que compartilhe essa aula para que mais irmãos sejam enriquecidos por esse conteúdo tão precioso para as nossas vidas. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração. Eterno Deus, grande Pai, te damos graças pela vida de cada um dos alunos e pedimos a Ti que venha abrir o nosso entendimento para compreender a Sua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Curiosidade bíblica. Você sabia que a Bíblia tem 21 epístolas e que 13 foram escritas somente pelo apóstolo Paulo? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segundo João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. E 2 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O ancião, a senhora eleita, e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a introdução da nossa lição nos diz que as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas as Paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas como gerais. Pois bem, vamos passar agora à análise da lição de hoje. O tópico 1 da nossa lição nos diz como as epístolas paulinas nos instruem. E é importante destacar que essas epístolas paulinas, elas trazem instruções acerca da pessoa de Jesus Cristo e das últimas coisas.
Nós estaremos, portanto, trazendo aqui a vocês alguns aspectos constantes dessas epístolas paulinas. Primeiro, diz respeito aos aspectos da doutrina da salvação, que nos trazem instruções salvíficas. A primeira epístola que Paulo traz instruções acerca da salvação é a epístola aos Romanos, que descreve o tipo de justiça que é aceitável a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo diz: o justo viverá pela fé. Ou seja, é pela fé que nós, crentes, somos declarados justos diante de Deus, pela fé em Cristo. E Paulo, ele revela isso no capítulo 3, os versículos 23 a 25 dessa epístola de Romanos. Olha só que interessante. Martim Lutero, que foi o grande ícone da reforma protestante, ele entendeu melhor a graça de Deus ao estudar Romanos capítulo 1 e o versículo de número 7 no original grego. E essa doutrina da justificação, ela é ilustrada em Romanos 4, de 1 a 8, quando Paulo ele traz à baila a justificação de Abraão, que foi pela fé. Ou seja, o patriarca Abraão, ele foi justificado pela fé, como todos nós conhecemos, aprendemos, né? E nós, crentes em Cristo Jesus, também somos declarados justos quando nós vivemos pela fé. Judeus e gentios, tanto um como o outro, recebem a justificação mediante a fé e não apenas pelas obras. À parte ficam as obras, e a fé ela é necessária para tanto judeus como gentios serem justificados. E nós vemos um escritor conhecido, o Agostinho, a sua obra O Espírito e a Letra, no capítulo 16, ele escreveu que a justiça de Deus é aquela justiça que ele concede a fim de tornar os homens justos. A segunda epístola, que é a Epístola aos Gálatas, ela nos traz também algumas considerações, né? Porque em uma das cidades da Galácia, Paulo ele fundou a igreja do Senhor Jesus quando ele estava retornando da segunda viagem missionária. E aí mais tarde Paulo recebeu notícias de que os gentios haviam reduzido a dependência da aliança mosaica pelos judaizantes, ou seja, os judaizantes estavam induzindo os crentes de que eles deveriam acreditar e depender da aliança mosaica, das leis de Moisés, para que alcançassem a justificação. E Paulo, então, nessa Epístola de Gálatas, capítulo 2, o versículo 16, ele destaca que não há justificação pelas obras da lei, e somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Isso está em Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 1. Queridos alunos, olha, o apóstolo Paulo também, ele nos traz nas duas cartas seguintes, cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios, algumas considerações importantes. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele destaca algo que não era compreensível aos ouvintes, né? Porque para os judeus, um Cristo crucificado sinalizava fraqueza, falsidade do Messias, porque eles esperavam o Messias, e esse Messias foi preso numa cruz, portanto, para os judeus, esse Cristo crucificado representava uma fraqueza, uma falsidade. Já para os gentios, que não possuíam qualquer expectativa messiânica, não aguardavam Messias, essa mensagem de Cristo crucificado representava uma loucura. E daí talvez a explicação de Paulo ser um perseguidor, um opositor
do evangelho antes da sua conversão, porque ele entendia também que esse Cristo crucificado representava uma falsidade, representava uma loucura, não era compreensível, né? Mas o próprio apóstolo Paulo, agora já convertido, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, a mensagem do Cristo crucificado. E mais adiante, no capítulo 15, versículos 3 e 4, ele destaca que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, para os judeus que consideravam essa mensagem do Cristo crucificado como uma falsidade, como uma fraqueza desse Cristo, e também aos gentios que entendiam que o Cristo crucificado era uma loucura, nós temos uma resposta convicta, né? Que Paulo escreveu ao Romanos capítulo 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É a resposta para essa recusa por parte dos judeus e dos gentios, que a loucura de Deus, ela é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele destaca que houve o ministério da reconciliação. Isso está no capítulo 5, versículo de número 18. Os que eram inimigos de Deus, agora se tornam amigos pela reconciliação com Ele. Cristo, Ele levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Está no capítulo 5, versículos 19 a 21. Não se trata da reforma da velha natureza do homem, mas transformação de vida, com a criação de uma vida divina no crente. Ou seja, nessa segunda epístola, Paulo ele enfatiza a nova vida, o nascer de novo. E nós lembramos daquela palavra que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ou seja, não se trata de uma reforma da velha natureza. O que é velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Segundo aspecto, diz respeito a aspectos da doutrina de Cristo. São instruções sobre Cristo que estão representadas e destacadas em alguns dos livros, das epístolas escritas por Paulo. Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, nos traz Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Ou seja, não há existência e funcionamento da igreja, que é o corpo, se não houver relação vital dessa igreja, corpo, com Cristo, que é a cabeça. Capítulo 1, versículo 4 de Efésios, a igreja foi eleita em Cristo. No capítulo 1, versículo 7, a igreja foi redimida em Cristo. E no capítulo 1, versículo 12, isso tudo aconteceu para a glória de Cristo. Filipenses nos traz o aspecto de nossa vida no dever de revelar a Cristo, quando Paulo ele destaca que o viver é Cristo, no capítulo 1 e o versículo de número 21 de Filipenses. Por outro lado, Paulo destaca que a nossa morte não é uma perda, quando ele diz que o morrer é ganho, ou seja, a morte do crente, ela nos introduz de uma vez por toda na presença do Senhor Jesus Cristo. E por isso que o morrer, aqui nesse caso, Paulo destaca como sendo ganho. O segredo da verdadeira alegria e modelo de vida para o salvo também é destacado na carta, nessa epístola a Filipenses, no capítulo 1, versículo 4, e também capítulo 2, versículos 2 a 16. Colossenses, capítulo 3 e 3, nos traz o destaque de que a nossa vida está escondida em Cristo. Denota que Deus completou toda
totalmente a ação no passado e os resultados são permanentes, ou seja, Deus no passado nos resgatou, Deus permitiu que a nossa vida estivesse eternamente escondida em Cristo Jesus. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo, conforme Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, versículo 2, 10, 20, também capítulo 3, versículo 1. E por fim, os aspectos da vinda de Jesus, que são as últimas coisas, estão registrados na primeira epístola de Tessalonicenses, que fala sobre o mistério anteriormente oculto, hoje revelado, que é o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4,17 fala acerca do retorno de Cristo, que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 2 Tessalonicenses fala acerca do dia do Senhor que virá após o arrebatamento, se iniciando com a manifestação do anticristo, isso após o arrebatamento da igreja, que diz respeito à nossa fé, que somos pré-tribulacionistas. Por fim, aqui queremos destacar os aspectos práticos de natureza pastoral pessoal que Paulo escreveu nas epístolas a Timóteo, 1 Timóteo e também 2 Timóteo, além de escrever também na epístola a Tito. E nós queremos destacar também essa última carta escrita a Filemon, que enfatiza o perdão diante de uma partida ilegal de um escravo, o escravo Onésimo, que de uma certa forma causou prejuízo ao seu senhor Filemon, ao sair, ao fugir das suas dependências, levando bens, levando dinheiro, e ter causado prejuízo por não estar presente ali ao seu serviço. Paulo, portanto, ele traz a lição do perdão nessa carta de Filemon, pedindo que esse senhor receba o seu escravo como, além de servo, um irmão em Cristo Jesus, conforme registrado no versículo de número 16. Agora, no tópico 2, nós queremos trazer o tema como as epístolas gerais nos formam. Essas epístolas dizem respeito a epístolas gerais, como nós vimos na introdução da nossa lição. Essas epístolas gerais, elas estão divididas. A primeira delas é a primeira epístola de Pedro, que destaca no capítulo 1, versículo 6, o sofrimento cristão, nos destaca também as provações que têm o condão, a finalidade de fortalecer a nossa fé, 1 Pedro 1,7, é preciso santificar-se, 1 Pedro 1,15, suportar os agravos, 1 Pedro 2,19, alegrar-se nas aflições, 1 Pedro 4,13. Deus aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Isso está em primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Portanto, essa é a primeira epístola geral. Na segunda epístola de Pedro, precisamente no capítulo 2, versículo 1, e no capítulo 3, versículo 4, nos traz um alerta acerca dos falsos mestres que negam a divindade e negam a segunda vinda de Cristo. Isso nos diz respeito a estarmos atentos, alertas em relação aos falsos ensinadores. Pedro, ele contesta as heresias, ratificando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja lá 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor Jesus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 14. Epístolas de João, que também integra as epístolas gerais do Novo Testamento. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, bem como
no capítulo 4, versículos 2 e 3, nos traz a noção sobre advertências sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. E também nos fala acerca de outras heresias gnósticas. Nós vemos isso na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 13 ao 21. E essas heresias gnósticas, ela surgiu naquele tempo, e se tratava de uma corrente filosófica religiosa que se utilizava de apócrifos, que eram livros não reconhecidos pela igreja, para sustentar heresias, tais como que o universo havia sido criado por um Deus imperfeito, dentre outras aberrações que eram sustentadas pelo gnosticismo. O salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. E também essa primeira epístola de João, ela nos orienta a afastarmos da prática do pecado. 1 João 2, 1, 3 e 7. E também amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 11. E por fim, nos traz uma orientação como vencer o mundo por meio da fé. Está no capítulo 5 e o versículo de número 4. A segunda epístola de João, precisamente o capítulo 1, versículos 7 e 8, nos traz refutações acerca das heresias do docetismo. O docetismo foi uma doutrina que surgiu no século II, e eles não acreditavam que o corpo de Cristo fosse real ou verdadeiro. Acreditavam que a crucificação do corpo de Cristo foi aparente, não foi uma coisa real, foi uma coisa irreal. O gnosticismo, como nós já dissemos, também era refutado pelo escritor, a epístola de 2 João. E nós vemos aqui no versículo de número 9 do capítulo 1, que o apóstolo João, ele nos orienta a preservar e perseverar a doutrina de Cristo Jesus. Usar de sabedoria ao receber pessoas em nossa casa. São orientações pessoais trazidas pela segunda epístola de João. A terceira epístola de João, que também é uma epístola geral, precisamente no capítulo 1, versículos 5 a 8 e também versículo 12, nos traz ideias e orientações de cunho comportamental. E o escritor aqui, ele destaca a fidelidade de Gaio, de Demétrio, que faziam boas ações aos irmãos e também àqueles que eram desconhecidos, os estranhos. O escritor também, além de dar boas referências e destacar a fidelidade de Gaio e Demétrio por praticar boas ações em relação àqueles que eram seus irmãos, conhecidos e também os desconhecidos, os estranhos, por outro lado, ele reprova, no capítulo 1, versículos 9 e 10, o mau testemunho de Diótrefes, que proferia palavras maliciosas e também não era tão receptivo, ele não tinha o hábito de receber os irmãos, o próprio apóstolo Paulo e os obreiros do Senhor Jesus. Então, o escritor, ele traz aqui essa orientação para que os irmãos valorizassem e sempre lembrassem do exemplo de fidelidade de Gaio e Demétrio e reprovassem o testemunho de Diótrefes, que não era um bom testemunho a ser seguido pela igreja. O escritor também,
ele orienta a não seguir o mal, mas sim o bem. Está no primeiro capítulo, no versículo de número 11. Outras epístolas gerais também foram escritas, e nós queremos destacar aqui a epístola aos Hebreus, o capítulo 1, versículo de número 1, fala acerca da supremacia de Cristo, o sumo sacerdote que executou a eterna redenção. Está em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. E também traz destaque de Cristo como sendo o autor e consumador da fé. Capítulo 12, versículo 2 de Hebreus. A epístola a Tiago nos traz o destaque acerca do exercício da fé. Porém, uma fé que sem a prática das obras, ela é morta. Está no capítulo 2 e o versículo de número 26. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a fé do cristão, ela precisa ser demonstrada em ações. Isso está em Tiago 2 e o versículo 14. Ser praticante e não apenas ouvinte da palavra, porque a fé, olha só, diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas essa palavra que foi ouvida, que gerou a fé em mim, ela precisa ser demonstrada por meio de obras. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 22. A epístola de Judas, precisamente, capítulo 1, versículo 3, destaca o dever de batalharmos pela fé. Por quê? Judas destaca que existem hereges, que são aqueles que propagam a heresia, aqueles que professam a heresia e que se encontram infiltrados na igreja do Senhor. Isso lá atrás, viu? Não é diferente nos dias de hoje, São lições para a nossa vida de crentes, a fim de que possamos combater aqueles que professam heresias. Judas 1:4. Devemos orar e preservar a esperança na vida eterna. Está nos versículos de número 20 e 21. Tópico 3. As epístolas continuam a falar. Primeiro subitem fala acerca da doutrina da justificação. O pecador é absolvido da punição do pecado. É como um criminoso já condenado pela sociedade, alguém que cometeu atrocidades, que causou uma comoção na sociedade, ser absolvido no tribunal. É isso que a doutrina da justificação nos traz. Porém, essa justificação do pecador, ela ocorre pela fé na graça divina. Está em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. As obras humanas, elas não podem salvar, mas o arrependimento e a fé restauram o homem. Está em Romanos 3, 22, 23 e 24. E também Gálatas 2 e 16 nos traz o destaque que as obras humanas não têm poder para salvar o homem. Surge, portanto, um novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. A justificação pela fé no sacrifício de Cristo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 12. A doutrina da santificação, que é o item de número 2, diz respeito a uma vida separada do pecado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Sendo salvo e justificado, entramos no processo de santificação, conforme Romanos 6, 22,
1 Tessalonicenses 4:3. A santificação se aperfeiçoa durante a jornada, ou seja, nós não podemos exigir que um recém-convertido ele já se apresente, já comece a se comportar como uma pessoa totalmente santificada. Por quê? A santificação, ela acontece no processo, durante a jornada. 2 Coríntios 3:18, Filipenses 1:6. O crente precisa ser santificado pelo Espírito, conforme 1 Pedro 1:2. Por fim, o terceiro subitem fala acerca da doutrina da glorificação. Diz respeito à última etapa da nossa santificação, conforme Paulo escreveu ao Romanos capítulo 8, versículos 17 e 30. E assim nós prosseguimos até a medida da estatura de Cristo, conforme escreve Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 13. A glória que foi perdida no Éden pelo primeiro Adão, agora ela será restaurada. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 45. Isso tudo contribuirá para que o nosso corpo, que é mortal, seja transformado em um corpo glorioso, conforme Filipenses 3:21, e isso vai acontecer com a vinda de Cristo Jesus, conforme Paulo registra em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54. Vamos agora às nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te damos graças por mais uma aula da EBD que acabamos de estudar. Pedimos a Ti que o Senhor continue a nos ensinar por intermédio da Sua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o tema. As epístolas instruem e formam os cristãos. E na próxima semana estudaremos a lição 13, a última lição desse trimestre da nossa revista de adultos com o tema A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima aula. E compartilhe com os seus professores, com os seus alunos ou com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Até lá!